A paz do Senhor, Águias Reais, em trazer uma palavra aqui para falar não só de uma mulher, mas de 5 mulheres. Eu quero que vocês leiam comigo a história de 5 mulheres que fizeram a diferença na época delas. Então venha ler comigo aqui em Números, capítulo 27, aqui a partir do versículo 1, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre as congregações dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Gente, eu acho essa passagem linda, tremenda. E eu gosto muito, porque as 5 filhas, né, de Zelofeade marcaram história nessa época. As filhas de Zelofeade viveram no final do Êxodo, né, do tempo dos israelitas, do Egito. Enquanto eles se preparavam para entrar na Terra Prometida, à medida que o tempo ia se passando, tinha situações que necessitavam serem mudadas. E a população, conforme ia crescendo, novas regras iam se tornando necessário para um novo censo. E o novo censo era as possessões de terra, as divisões, né? E Moisés viu que era necessário fazer aquilo. Então, as filhas de Zelofeade, vendo que ali a família do seu pai ia receber toda aquela herança, porque elas não iam receber herança. Elas não iam receber terras. Dentro desse censo, dentro desse contexto que estava acontecendo naquela época, elas não receberiam nada. Porque o seu pai havia morrido, e ele não tinha deixado nenhum filho homem. E elas, então, olhando para aquela nova ascensão, aquela nova lei que estava acontecendo ali, elas falam: nós não vamos receber nada, vamos ficar sem nada, vamos ter que depender dos outros, vamos ter que morar nas casas dos outros, comer o que os outros nos dão. Então, elas tiveram, né, não vou falar uma ideia, né, mas assim, uma visão. Não, vamos nos encher de coragem e vamos até Moisés. E assim elas fizeram. Se encheram de coragem, elas foram diante de Moisés. E aí foi onde elas falaram que nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregava contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, do meio do clã deles ali, né? Por que se tiraria? Porque ele não tinha filho? Não, então elas falaram: não vamos deixar isso acontecer. E às vezes eu olho essa situação e vejo elas marcando história, porque Moisés foi pego de surpresa ali naquele momento. E ele foi até o próprio Deus e levou a causa até o próprio Deus. E o próprio Deus mudou a história, o próprio Deus mudou aquela situação, que estava dizendo assim, a lei de Moisés estava dizendo assim, o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falaram retamente, e certamente lhes fará passar possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seus pais fará passar a elas. Ou seja, né, quando as filhas perceberam que o nome do seu pai não ia mais existir ali, ia sair dali, não teria... Imagina, a gente não estaríamos lendo essa história. Nós não estaríamos lendo essa história. Isso eu tenho certeza. E ali foi mudada essa causa, né? E o povo de Israel, aquelas mulheres que não tinham voz, né? Porque aquelas mulheres daquela época, nós entendemos e vemos nos contextos bíblicos, nas histórias bíblicas, que elas não tinham vez, elas não tinham voz, elas eram tratadas como propriedades, elas eram propriedade dos seus pais, né? Depois passava a ser propriedade dos seus maridos, né? Propriedade nupciais, e ali seguia calada, né? Fazendo somente a vontade do pai ou do marido, servindo, e não tinha voz para nada.
E essas mulheres mudaram esse contexto dessa história e eu amo por isso. E eu creio que eu estou falando com mulheres como você, com mulheres que estão fazendo a diferença, ou que acham que não podem fazer a diferença, mas podem fazer a diferença. Mulheres que têm coragem, mulheres que são corajosas, mulheres que podem mudar alguma situação, mulheres que hoje têm voz para falar. E eu creio em nome de Jesus, que assim como Deus mudou a história ali, naquela época do povo de Israel, na vida dessas mulheres, na vida do povo de Israel, através dessas 5 mulheres corajosas, eu sei que Deus pode mudar qualquer outra história, Deus pode mudar qualquer outra situação através da sua vida. Você levando uma palavra, você levando um abraço, você levando a sua verdade, a verdade da palavra de Deus sobre as vidas. Então fique com essa palavra, medite nessa palavra, e eu quero te encorajar a dizer que você é uma mulher corajosa e que você possa olhar para si mesmo e dizer: eu sou uma mulher corajosa, eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher como as filhas de Zelofeate, eu sou uma mulher que entra para a história, hoje faz a diferença. E eu deixo essa palavra para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.